essa proposta, fatura de média a alta tensão, então é um outro modelo, então é essa proposta, e aí vocês em contato com eles podem, enfim, tirar algumas dúvidas em relação a isso, mas eu estou sempre aqui à disposição para dar esses treinamentos, para passar as informações que vocês precisam, né, e aí o foco aqui hoje é realmente fazer um treinamento, tanto de prospecção, acho que é legal em relação a como é que é o processo, algumas ferramentas que não necessariamente da Matrix, ferramentas online que vocês podem usar para buscar esses clientes, mas eu estou aqui também para dar informações sobre o mercado livre de energia, que talvez alguns de vocês talvez já até trabalharam com a GD, que é um modelo que parece com o Mercado Livre, mas ele é um pouquinho mais simples. O Mercado Livre ele tem algumas questões que aí eu vou apresentar aqui e passar cada uma delas, depois que vocês tiverem de dúvida podem me perguntar. O Rafael Cabral, ele está aqui conosco enfim, na reunião, né, e ele vai, enfim, tocar essa parte de prospecção, de ferramentas, né, que ele é especialista nisso, e dar dicas para vocês fazerem essa busca do cliente, essa busca de contato do cliente, essa busca de como fazer essa cadência, como, enfim, fazer ali o trabalho, às vezes, que é muito difícil de encontrar o cara, encontrar um número, encontrar um telefone, encontrar um acesso até esse cliente, e depois algumas ferramentas. Olha, esse daqui já pode te ajudar, esse aqui pode te ajudar também. Ele está aqui para passar isso para vocês. Ele começa, né, falando como realizar prospecção, e aí eu faço, após isso, do Mercado Livre. Eu passo a palavra aí, Rafael, pode se apresentar aí. Enfim. Perfeito, Léo. Gente, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael, eu faço esse primeiro atendimento nessa questão da prospecção, agendamento de reunião. Então, é para ser um treinamento bem rápido, tá? Com os principais pontos aí, as ferramentas que eu utilizo, que a equipe utiliza também. Se alguém tiver alguma dúvida também pode levantar a mão, interromper, que a gente vai sanando, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Preparei um materialzinho só para a gente ter um acompanhamento, tá? Estão conseguindo ver minha tela aí? Perfeito, deixa eu só... Perfeito, gente. Vamos começar. O primeiro ponto é a gente segmentar as empresas, tá? Só para confirmar, mudou? Vocês estão vendo a página de segmentando empresas ou não? A prospecção de clientes. Tá, deixa eu mudar aqui. Tá. Agora estão vendo? Isso, agora está aparecendo. Ah, perfeito, então. Vamos lá. Então, a primeira parte, uma das mais importantes, é segmentar as empresas, tá? Eu acho mais válido aqui, conforme o produto que a gente tem, né, que são alguns produtos, como o BES, autoprodução e o Mercado Livre de Energia, tá? Empresas grandes e médias, eu acho bem válido a gente abordar com BES e autoprodução. Eu sei que vocês vão só focar inicialmente no Mercado Livre, mas seria um caminho aí de separação para a gente ter um direcionamento, mas não que a gente possa oferecer Mercado Livre de Energia também para grandes e médias empresas, tá? Já é um pouco mais, as empresas já vão estar no mercado, ou podem estar migrando, ou alguma outra ali que escapou que seria interessante a gente falar, tá? Empresas pequenas, aí tem bastante empresa para migrar ainda, que tem foco ali em reduzir o gasto com energia, então são esses dois pontos aí de segmento de empresas, grandes empresas, médias e pequenas inicialmente, tá? Depois disso, a gente pode abordar os critérios, né? Então, perfil energético, quanto essa empresa consome, setor de atuação, indústria, serviço, saúde também, a localização,
porque aí você vai ter o custo regional da energia, que pode ser um ponto positivo aí tanto para o BES quanto para o Mercado Livre. A situação do contrato do cliente, né, ele já pode estar no Mercado Livre, mas pode estar com esse contrato vencendo, então é um ponto a se entrar. E também o potencial para autoprodução e a viabilidade do BES também, que é um outro caminho, tá? E onde que eu encontro essas empresas, né? Primeiro ponto aqui, eu vou passar algumas ferramentas, alguns sites, onde isso pode ser buscado, tá? O primeiro ponto é uma ferramenta muito importante, é o LinkedIn, o Sales Navigator, tá? O Sales Navigator é uma ferramenta paga, tá? O LinkedIn em si, ele é gratuito, mas ele tem diversos limites, tanto no filtro quanto a quantidade de busca por dia, por mês também, mas o Sales Navigator é uma boa ferramenta para você criar essas listas, tá? Então, você consegue fazer criação de lista com filtro por faturamento, o porte da empresa, região, número de funcionário. Ali você já pode direcionar um pouco mais o contato para tal indústria ou tal funcionário que seria mais direito, assim, para se conversar, né? Caso um gerente de manutenção, parte financeira também, então já consegue mais ser direcionado. Listas públicas de empresas, aqui você vai encontrar empresas maiores, médias também, portais de eventos, listas públicas de revistas do setor, então é um outro caminho aí para se procurar. Listas internas, aí você tem que ter um histórico de contato com as empresas, oportunidades perdidas que você já ofereceu e sabe que o cliente está no Mercado Livre, que está com tal contrato, então você pode oferecer já com uma ideia melhor de finalização de contrato para uma renovação. Outras empresas que você já conversou, que tinham interesse, que não tem mais, mas agora está buscando de novo, então você pode ir atrás dessas empresas. E a busca online também, pela questão do Google por regiões, Google Meu Negócio, quando você vai no Google Maps, você consegue encontrar algumas regiões onde tem mais empresas ali que você consegue abordar, e também o uso de uma ferramenta, que é o Next, onde você consegue ali formar listas, e nessas listas você consegue ali dados desses funcionários também dessas empresas, tá? A captação de dados, né, dos decisores, das empresas em si. Grandes e médias empresas, como eu disse antes, LinkedIn, Sales Navigator, o próprio site da empresa, o foco, gerente de energia, de compras, facilities, sustentabilidade, a área industrial da empresa também, tanto o diretor quanto o gerente, a parte de manutenção também é muito válida dentro dessas empresas, a região, por causa do custo regional, junto à distribuidora. Aí você pode usar algumas ferramentas junto ao LinkedIn. O Apollo é uma ferramenta que pode te informar o e-mail do cliente, em alguns casos também passa o celular do cliente, então ali você já consegue fazer uma prospecção mais direcionada, e algumas ferramentas para você confirmar o e-mail, né, se o e-mail é válido, se não é válido. Então tem duas ferramentas aí, o e-mail IPO e o Bouncer, que você consegue fazer essa confirmação um pouco mais assertiva, tá? Já nas pequenas empresas, o principal ponto aí seria aquele da busca no Google, com o Google Meu Negócio, por determinada região, ali você consegue encontrar algumas empresas já direcionadas, e às vezes até já tem um contato ali, um telefone, um site para você entrar em contato. O Next, que é essa ferramenta onde você consegue ali buscar e-mail dos clientes, alguns casos telefone, celular também para entrar em contato. Então, é uma ferramenta para empresas menores, onde não tem muito dado na internet. É uma ferramenta importante, também uma ferramenta paga, tá? Depois eu posso passar o link dessas ferramentas para vocês acessarem e conversarem com a empresa e ver o que é melhor, tá? O site da empresa, seção contato, fale conosco, o formulário, tem o telefone também, diversos sites ali você consegue fazer esse primeiro contato, pelo menos para ter um direcionamento na empresa, ou um e-mail já direcionado dentro da empresa, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre template e tudo mais, mas esses são os caminhos para pelo menos ter um direcionamento dentro da empresa. Google Meu Negócio, como eu citei antes, e sites públicos de CNPJ também, quando você tem um CNPJ da empresa, normalmente em sites de exposição pública aí você consegue acessar alguns contatos, um telefone direto, um e-mail também. Empresas bem menores às vezes tem um e-mail que você consegue pelo menos fazer um primeiro contato para fazer essa prospecção, tá? As ferramentas que eu acho que são
de muita importância na prospecção. Sales Navigator, como disse, é a ferramenta base ali para grandes e médias empresas. Algumas pequenas empresas também você consegue encontrar lá. Lá você consegue fazer um contato direto com o cliente, mandando mensagem, fazendo a conexão com ele. Então, ali você tem que ter uma procura mais assertiva para adicionar o cliente certo, né, o funcionário, o cargo certo para você conversar e conseguir desenvolver essa oportunidade. Então, às vezes você fazer uma conexão, colocar algumas informações do que você faz, por que você acha válido fazer aquela conexão, você já consegue criar um vínculo com o cliente, e depois mandar uma mensagem, ou fazer apenas uma conexão e depois mandar uma mensagem a partir do momento que ele dá esse aceite na conexão, tá? O Apollo, que é uma ferramenta para você buscar os e-mails dos clientes, um e-mail corporativo, para você já ter um direcionamento. O e-mail IPO é uma plataforma para você confirmar se o e-mail está certo ou não, tá? Ele é bem assertivo, então dá para utilizar, tem um limite ali de 100, esse é uma ferramenta, o Apollo e o e-mail IPO são ferramentas gratuitas, tá? Tem alguns limites ali, mas você consegue usar de forma gratuita. O Balsa também tem alguns limites, mas é uma ferramenta que você consegue utilizar de forma gratuita, é similar ali ao e-mail IPO, para você encontrar ali, você definir se o e-mail é válido ou não, tá? O Next é aquela ferramenta que vai trazer a base de dados junto ao CNPJ, então traz se a empresa tem algum apontamento fiscal ou não, traz os principais endereços da empresa, alguns telefones, quem são os sócios da empresa, então você tem bastante contato ali para a empresa menor, é bem válido, porque ali já te traz um direcionamento mais assertivo para você conversar com os clientes também, tá? Entrar em contato pelo WhatsApp também, se apresentando, mandando uma mensagem ali já direcionada, tá? E tem duas ferramentas aqui que no momento eu não utilizo, mas eu já utilizei em outras empresas que eu trabalhei. Então, aqui é o Hamper e o Rive, são duas empresas de prospecção e cadência de e-mail, tá? Então, você consegue criar cadências, você consegue subir os leads, no caso do Hamper, você consegue ajuda também para conseguir os e-mails dos clientes, para fazer esse disparo, tá? Então, você consegue fazer cadências personalizadas, disparo de 3 em 3 dias, cadência de 2, 3, 4, 5 e-mails, para você já ter uma base ali, um disparo automático e só fazer a tratativa do que é interessante te dar retorno, tá? Ali também tem a parte de chat, tem a parte de quantas vezes o cliente abriu o e-mail, então são duas ferramentas pagas também, mas bem importantes nessa área de prospecção, tá? A parte de organização em prioridade, né? Organizando a base de leads, então, controle você pode fazer por um CRM próprio que você possua, que a empresa possua, um controle de leads por planilha mesmo, tá? Mas é sempre bom ter esse controle para saber quantas vezes você entrou em contato com o cliente, se o e-mail do cliente está correto ou não, se o cliente ainda está na empresa ou não, então é bom sempre ser muito organizado para não perder esse controle e conseguir otimizar o tempo para você fazer essa busca pelo cliente, pela reunião, tá? Pelo negócio. Segunda parte ali, definir o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, às vezes você entra em contato com o cliente e ele pode fazer um direcionamento para você, ou ele pode estar de férias. Então, é muito bom você ter esse controle e dar essa prioridade para você saber quando retornar e para quem retornar de forma assertiva, tá? Terceiro é sempre manter os dados atualizados, tá? Enriquecer um e-mail, ver o que ele está errado, descarta ou deixa ali avisando que tá errado na planilha, um telefone atualizado também, um direcionamento que alguém fez dentro da empresa, você já cria um outro enriquecimento de contato dentro da sua planilha. Então, é muito bom você estar sempre mantendo isso enriquecido e com o contato atualizado, tá? A estratégia de abordagem, né? Para grandes empresas, médias empresas, eu sempre comecei a abordagem por um e-mail inicial, me apresentando, tá? Fazendo follow-up desse e-mail, então eu mando um primeiro e-mail, tentando criar interesse no cliente, tá? Para a gente continuar uma conversa, marcar uma reunião, seja online ou presencial. Se o cliente não responde esse contato, eu mando um segundo e-mail, tá? Às vezes até um terceiro e-mail nessa sequência, com aquelas ferramentas que eu citei, isso se torna mais fácil, mas até para acompanhar isso, mas é importante o cliente saber que você está acompanhando, que você está querendo um contato mesmo, que isso não é só um e-mail jogado, tá? Depois disso, uma parte do LinkedIn, de você mandar uma mensagem, fazer um
uma conexão, na conexão você pode até falar, olha, eu te mandei um e-mail sobre tal coisa, né, você tem interesse ou um direcionamento, já é algo que linka uma coisa com a outra, então você já tem um gancho. A mesma coisa na ligação, tá? Quando você tem um contato que você liga já direto, ou na empresa já tem um direcionamento, algo do tipo, você já consegue também dar um gancho nessa ligação e apresentar o produto. E no último ponto ali, um WhatsApp, uma mensagem simples de contato, já falando o que você fez antes também, para você trazer ali histórico e ter mais chance de ser respondido, tá? Isso é só um exemplo, tá? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, mas é um exemplo que costuma funcionar mais comigo no caso, tá? Para empresas menores, né? Se essa empresa não tiver um site direcionado, não tiver muita informação, um WhatsApp que você consegue ou com LinkedIn ou com o Next também, que te traz essas informações de telefone. Então, sempre uma abordagem muito respeitosa, tentando buscar, criando interesse com o cliente, tá? Nada muito incisivo. E, ao mesmo tempo, mandar um e-mail curto, direcionado ou para a pessoa ou para a empresa, num contato geral, tá? Apresentando a solução, e no WhatsApp você pode até falar que mandou um e-mail e tentar puxar esse gancho também, tá? E a mesma coisa do outro, fazer um follow-up e ligação também, tá? Hoje ligação a gente vê que está um pouquinho mais complicado, até por apps de bloqueio e tudo mais, tá? Mas eu ainda acho válido pelo menos uma tentativa no meio dessa estratégia aí, tentar fazer uma ligação pelo menos para um direcionamento ou algo do tipo, tá? Para a gente já ter o contato mais direto, tá? Então, para você ter mais retorno nessa abordagem, né? Sempre personalizada, mencionando ali coisas da empresa, ou do setor da empresa, um momento, né? Às vezes a gente tem alguma notícia, algum ponto principal que a gente pode dar um gancho ali na mensagem, sempre respeitosa, obviamente, e consultiva ali, focando na solução, né? Trazendo uma solução para o cliente, não ofertando somente o produto, tá? Ofertando o que o produto pode trazer de solução para ele, tá? Então, você faz isso, o cliente visualizar a solução, e isso dá mais interesse para o cliente seguir na conversa, tá? Outras formas de contato, né? O LinkedIn, obviamente, que é um dos principais canais. Formulário do site, você direcionando, explicando bem ali, você pode ter um retorno assertivo. O telefone fixo da empresa, então, ligar diretamente, pedir um direcionamento, ou o nome da pessoa que é responsável por isso. Às vezes você pode até descobrir aí que já tem uma empresa consultiva tomando conta. Então, nessa primeira ligação, telefone fixo direto, você consegue ali tirar pelo menos algumas informações, sendo assertivo e sendo direto, falando o interesse e buscando a pessoa correta, tá? E feiras e eventos, obviamente, né, a gente tem o networking, contato, criação de leads que já passaram por feiras e eventos, é um método também de conseguir isso, tá? Aqui alguns exemplos de template para prospecção, na parte do e-mail, né, aqui a gente usa, logicamente, o nome da Matrix, né, para a gente, ali o primeiro ponto seria para mercado livre de energia, né, redução de até 30%, 35% ali na conta de energia, para você ter um chamariz ali no assunto, ou você não coloca essa parte, coloca só o nome da empresa e Matrix, ou estiver direcionando ali no assunto. A abertura, você se apresentar, obviamente, e trazer uma referência do que você está oferecendo. A proposta de valor é a solução que eu disse antes, você trazer uma solução para o cliente, ter uma redução de custo, uma segurança energética, algo que resolva o problema dele, tá? E o encerramento ali é sempre buscando um próximo passo, seja uma reunião presencial, seja um telefone direcionado para conversar na linha, uma reunião online, tá? Sempre ali buscando um próximo passo. Sempre o meio curto, tá? A linguagem personalizada, profissional, isso é o que acaba trazendo mais resultado. Pode escrever um e-mail curto ou um e-mail de bullets também, acaba funcionando, tá? O LinkedIn, para você fazer uma conexão, né? Então, você descobriu ali a pessoa correta para você conversar, sempre mandar uma mensagem mais curta possível, né? Já indicando ali que trabalha com energia, que acha interessante o perfil, tenta trazer uma ligação, tá?
Se já mandou algum e-mail para o cliente, pode adicionar aqui também. Na parte de, quando você faz a conexão, que você vai mandar uma mensagem para o cliente, aí é melhor você já pensar num gancho para você gerar interesse, né? Então, dependendo do setor do cliente, você trazer um gancho referente a isso, tá? O ChatGPT hoje dá diversos insights ali de como a energia pode ajudar tal setor ou tal setor, então você pode usar isso também como base para gerar esse texto, ou pelo menos ter uma base ali personalizada para cada cliente, tá? E tentar não só oferecer o produto no primeiro contato, e sim tentar trazer a solução para ele, para criar interesse e abertura para conversa. O WhatsApp é uma comunicação mais rápida, mais direta, né? Sempre se apresentando, deixar sempre o perfil do WhatsApp todo aberto, com todas as informações, porque hoje, por WhatsApp, né, muitas pessoas recebem golpes e tudo mais, então para a pessoa ficar tranquila em responder, né, deixar tudo completo, o perfil, ser breve também na primeira mensagem, sempre muito respeitosa, porque às vezes é um número mais pessoal do cliente, então tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? E tentar oferecer solução para o cliente, tá? Então, basicamente é isso. A criação de templates, lógico, segundo o template, sempre puxando, olha, eu já te mandei um primeiro e-mail, você conseguiu dar uma lida, a gente tem essa solução aqui, colocando um gancho, tá? E o LinkedIn sempre tentar adicionar o máximo de pessoas ali para você ter uma rede grande, para sempre que você tem ali o seu feed, ter alguma informação a mais, você consiga puxar um gancho também com o cliente. E o WhatsApp é aquele ponto que você precisa sempre ter aquela comunicação rápida e mais respeitosa possível, tá? Então, gente, basicamente é isso, os pontos principais aí. Logicamente, a prospecção, ela é um trabalho difícil, é um trabalho que tem que ter muita resiliência, vai receber muito não, vai ficar sem respostas muitas vezes, mas a partir da constância, que aí você consegue gerar essas reuniões, tá? Então, é sempre manter a constância, a resiliência, que vai dando certo, tá? Então, basicamente é isso, gente. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram abordar. Não vou ter todas as respostas, mas posso tentar. Rafael, Oi, Luiz. Rafael, né? Isso. Rafael, eu peguei o bonde andando aí, que eu estava num compromisso aí, cheguei um pouco, uns 20 minutos depois. Nessas ferramentas que você falou, essas dicas que você deu para a gente, né? Você tem, tipo assim, esse material em como é que foi? PowerPoint, alguma coisa assim, para Sim, eu posso passar, mandar. para a gente Sim, analisar profundamente, para poder se organizar? sim. Eu vou liberar, vou mandar pro Leonardo. O Leonardo faz o disparo para vocês. Eu só vou adicionar o link ali das soluções para vocês já conseguirem achar de uma forma mais rápida e assertiva, tá? Mas eu mando para Porque vocês o material, sim. como você falou, eu já tenho experiência com seguro, né? Mais de quase 15 anos. A gente tem que ser muito resiliente, tem que ter uma linguagem assim diferenciada para clientes grandes, né? Porque eles não, se começar a enrolar demais, eles não querem nem te atender. Mas é assim Exatamente, mesmo. exatamente. Tem que ter muita Tá bom, resiliência, Luiz, é esse obrigado. o caminho mesmo. Mas eu mando Resiliência para e vocês. paciência, né? Exatamente. Mas o resultado vem, depois quando ele começa a vir, é uma maravilha. Isso, é esse caminho mesmo. É esse caminho, Tá constância certo. e resiliência da jogo. Tá bom, obrigado, viu, Rafael? Eu É que só isso que agradeço, eu queria Luiz. perguntar. Perfeito. Então, perfeito, gente. Se não ficou mais dúvidas, depois eu vou mandar esse material para o Leonardo, ele faz o disparo para vocês. Como eu disse, eu vou só adicionar os links ali para vocês acessarem as ferramentas, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou deixar a palavra com o Leonardo agora para a gente poder seguir, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu tô ligando aqui minha câmera novamente. Muito obrigado, Rafael. O Rafa, ele é um especialista aqui na área de prospecção e essas ferramentas, essas formas, né, de prospectar
como fazer, assim, 80% do trabalho. Claro, né, que entender sobre o produto, sobre o Mercado Livre é muito importante também, mas encontrar o cliente, na verdade, às vezes é o maior trabalho que a gente tem, de conseguir um telefone, de conseguir um contato, de conseguir ali, eu tenho o nome da empresa, o site, mas eu não tenho quem que é o decisor, quem que assina pela empresa, quem que é o responsável. Aí depois encontra quem que é, mas você não tem um telefone, mas onde que eu acho o telefone? É isso que o Rafa está passando aqui para vocês. Mas, bom, agora, falando sobre a Matrix, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Quando vocês estiverem vendo, podem me sinalizar. Aqui já está compartilhando. Sim. Ah, perfeito. Bom, hoje eu vou falar sobre, assim, né, o Mercado Livre de energia e o que é o Mercado Livre, né? Qual é a diferença do Mercado Livre? Enfim, eu acredito, né, como eu comentei antes, que vocês já trabalharam com a GD, já trabalharam com enfim, outros modelos, né, que são mais voltados para um contrato mais simples, um contrato que, você tem a fatura de energia, recebe a energia da Matrix, e, enfim, você não tem muito processo burocrático. Isso já não é muito o cenário do Mercado Livre, só que o que a gente faz? A gente simplifica isso tudo. Então, a gente transforma um processo complexo, logo a gente precisa de documentação e etc., esse contato mais próximo com o cliente, a gente transforma esse processo complexo num processo simples, para facilitar a vida de vocês e ser praticamente a mesma coisa da GD. É quase que idêntico, só que é importante até falar com o cliente, olha, não é tão assim, você tem uma multa rescisória, você tem um processo, tem que assinar, quem assina tem que ser o representante legal, né? Porque é um contrato de fornecimento de energia elétrica. É um contrato que tem desconto, é um fornecimento que tem desconto, mas é um contrato, assim, propriamente dito. Falando um pouco sobre a Matrix e sobre a estrutura da Matrix, hoje a gente atua em várias frentes, né? A Matrix, geração de energia, negócios industriais, grandes clientes consumidores, shoppings, comércio, enfim, unidades consumidoras que a gente pega uma fatura que gira em torno ali de R$8.000 acima. R$8.000, eu falo assim, R$8.000 é uma fatura pequena, R$8.000 acima pode ser até 100 mil, 200 mil reais. Essa é a média alta tensão, porque o contrato de Mercado Livre ele tem que ser realizado em empresas que estão na média e alta tensão com demanda contratada. Só com demanda contratada. Mas eu tenho uma fatura aqui de um cliente que ele está no grupo B, mas a fatura dele é de R$20.000. Pode trazer para a gente consegue atender, mas com outro modelo, que no caso é a AGD, e não com o Mercado Livre. O Mercado Livre ele só é possível, isso é questão de lei, né, de regulação mesmo do mercado, e a gente consegue atender esses clientes, só que aí que está o ponto positivo, que ao mesmo tempo que são grandes clientes, o desconto também é maior. A gente tem a energia por assinatura, que é a geração distribuída, que é aquele contrato de adesão, que alguns de vocês já conhecem, né? O Digital Power, que é o BES. O BES hoje é um sistema de armazenamento de energia, que ele é um pouco mais complexo, a gente pode entrar nele um pouco mais à frente, mas ele traz uma segurança energética porque ele é um substituto do gerador a diesel. Então, como ele substitui o gerador a diesel, ele recarrega energia da rede no horário que é mais barato e descarrega no horário que é mais caro. Algumas unidades consumidoras a gente consegue viabilizar, porque se a unidade consumidora ela desliga após as 5, 6 horas da noite, ela não consome energia na hora ponta. Então tem que ser aquele cliente ali que funciona 24 horas por dia, aquele cara que consome muita energia mesmo, aquele cliente que ele tem um problema às vezes de rede, de queda de energia, porque o BES ele tem um custo. Se o BES ele tem um custo, eu tenho que cobrar por esse custo, né? E aí eu consigo viabilizar naquele cliente que consome muita energia para eu reduzir bastante a fatura dele e aí o quanto eu cobrar ficar aí, a gente encontrar esse equilíbrio, porque vamos supor, um aluguel do BES é R$50.000 por mês, se a fatura do cara é 20, entende que fica mais difícil viabilizar para ele? Não é obrigatório, pode ser que uma fatura ali de 30, 40 mil a gente consegue viabilizar um BES menor, só que geralmente esse cliente ele tem que consumir bastante energia das 4, 5 horas para frente, não pode ser aquele cara que desliga, pode ser aquele cara que consome pouca energia, nem o cara que consome, que assim, né, só roda durante o dia, chega tarde, noite, na hora que vira o dia da tarde para a noite, ele para a operação dele. A cogeração é a outra área da Matrix que trabalha com
um produto que é muito específico, hoje a gente só atua em São Paulo, que é centralizar as caldeiras de geração de aquecimento de água dos condomínios para que a gente consiga levar esse cara para o mercado livre de gás. Então é um produto bem assim específico, ainda está muito no início, é um mercado que a gente busca expandir, busca crescer. Hoje, se tiver algum de vocês, né, alguns parceiros que atuem na região de São Paulo, podem entrar em contato conosco, eu faço ali também, marco uma data separada, né, para apresentar esse produto, porque ele é muito específico, ele é assim, tem que ser um condomínio, tem que ser um clube que atua, que consome muito gás, para que a gente consiga viabilizar esse produto e trazer redução na fatura de gás para ele também. Então a gente tem uma gama de produtos. Isso é interessante. Olha, a gente tem energia na média e alta tensão, energia na baixa tensão, armazenamento de energia e segurança, né? E a cogeração de energia para condomínios, clubes, escolas que consomem gás, então trazer economia na fatura de gás também. A gente hoje tem assim, né, o portfólio de clientes da Matrix ele é muito grande. E tem mais de 40 mil, já está na casa de 50 e poucos mil clientes, grandes unidades consumidoras, grandes grupos comerciais, operação da Toyota no Brasil é nossa, BR Malls, Vulcabras, Tupi fica próximo de vocês, né? Colégio Marista, aquela rede salesiana, Panasonic, Algar Telecom, Cofrio, né? Frigoríficos beneficiam bastante do equipamento BES, né? Porque se esse cliente ele roda 24 horas, a gente consegue viabilizar. Ele também consome muita energia, então a porta de entrada. E órgãos públicos, aqui a Sabesp e a Saneago, que são instituições públicas de tratamento de água e esgoto. Então essas empresas, que às vezes elas são privatizadas, a gente consegue fornecer energia para eles também, ou mesmo no âmbito público, a gente consegue ter aquele contato com as empresas e participar de leilões, de licitações, e esse processo ele é muito mais complexo. Vender energia, né, vender um contrato no Mercado Livre, ele já é relativamente complexo. É um contrato que, assim, eu preciso de um documento, eu preciso de uma garantia, às vezes preciso de algumas informações, mas quando a gente fala de grandes unidades consumidoras no âmbito público, para participar do edital é complexo e para ganhar isso, comprovando o lastro dessa energia, é mais difícil ainda. Então, poucas empresas têm uma robustez, tem uma solidez, né, que a gente fala, é uma empresa que tem aí muita... uma empresa que tem uma robustez no sentido de ter uma saúde financeira boa, de ser uma empresa que ela tem lastro da energia. Eu não vou vender uma coisa que às vezes não tenho, né? Acho que talvez alguns de vocês acompanham o mercado de energia, é um mercado que a empresa que não tem, que assume responsabilidades, assume, enfim, contratos ali que ela não consegue honrar, ela quebra e o cliente que assinou com ela às vezes pode ficar na mão. A Matrix, ela fornece, por exemplo, energia para mais de 1.200 unidades do Banco do Brasil, para unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então é uma empresa que tem uma saúde financeira muito boa e nesse sentido a Matrix ela consegue garantir que os clientes, né, às vezes um cliente que não sabe quem é a Matrix, fala, olha, você está fazendo um negócio com uma empresa líder de mercado. A gente tem aí um faturamento, os dados são um pouquinho desatualizados, mas assim, a Matrix, ela está no valor 2024, né, tudo referente ao ano passado. Rating A na S&P Global, que é uma instituição que garante a saúde financeira das empresas. A gente atende aí todo o território nacional praticamente. A gente tem clientes no Paraná, no Rio Grande do Sul, sim. Aqui a presença do Mercado Livre, né, em cinza e laranja, aí a presença da geração distribuída, que já é o pessoal da GD, aqui em laranja, no quase todo o território nacional. E, bom, voltando agora, né, para o Mercado Livre, voltando agora para as especificidades e os contratos no Mercado Livre que a gente fala, e identificação desses clientes. Bom, a Matrix, ela tem eu posso mandar esse material, né, enfim, para vocês se localizarem, mas a gente consegue atuar com todos os clientes em todo o território nacional. Pode falar, Fernanda. Não, a Fer vai te mandar um negócio no WhatsApp ali. Ah, perfeito. Hoje, a gente consegue atuar em todo o território nacional no sentido, né, de assim, o cara ele está no Mercado Livre, ele tem um consumo de energia na média alta tensão, que é a parte, né, em relação a
clientes no Mercado Livre, possíveis clientes no Mercado Livre que consomem energia numa categoria que eu posso oferecer uma proposta para ele, porque como eu falei anteriormente, pode ser que ele tenha uma fatura de 20 mil reais, mas está na baixa. Como é que é o cliente da média atenção? Vamos identificar esses caras. Distribuidora. O cliente que hoje ele está no Mercado Livre, ele paga a tarifa de energia e ele paga a tarifa de distribuição. E onde que entra o desconto do Mercado Livre? Ele entra justamente na tarifa de energia e distribuição, porque esses custos, eles mudam. Então, vamos lá. Fazendo uma conta só para ilustrar essa ideia. Vamos supor que o cliente ele paga uma fatura de 100 mil reais para, no caso de vocês, né, na região do Paraná, a Copel, né, a distribuidora principal, vou usar o exemplo da Copel. Vamos supor que ele paga uma fatura de 100 mil reais para a Copel. 50 mil reais é a componente dessa fatura de distribuição e 50 mil é a componente de energia. Então, separa esses custos em dois. Uma parte desse custo é distribuição e outra parte desse custo é energia. Quando o cliente ele migra para o Mercado Livre, e aí aqui a gente está ilustrando, né, TE, tarifa de energia, e TUS, a tarifa do uso do sistema de distribuição. O Mercado Livre, ele tem exatamente a possibilidade de dar desconto não só na tarifa de energia, mas na componente de distribuição também. Ou seja, os 100 mil reais, onde 50 mil era distribuição, 50 mil era energia, a distribuição vai um desconto, por exemplo, de 10%, de 10 mil reais, então de 50 ele passa a pagar 40, e a energia de 50 mil reais ele passa a pagar 40. Ou seja, ele pagava 100 mil reais, agora ele paga 80, porque ele teve 20% de desconto na fatura de energia. E é isso que a gente gosta de focar. Fala, olha, você vai ter tantos por cento de desconto na sua fatura de energia. Não é muito ainda assim, né? Às vezes é complexo entrar, eu estou explicando aqui para vocês, estou destrinchando esses detalhes, mas às vezes não compensa entrar tanto detalhe para o cliente assim, porque, o que é tarifa de energia, o que é tarifa de distribuição, como é que funciona isso? Bom, são duas componentes, um é o custo da rede, né, da rede física, dos cabos, a manutenção dessa rede, que antes ele pagava para a distribuidora, e o custo da energia, que antes ele também pagava para a distribuidora. Essas duas faturas, quando ele migra para o Mercado Livre, elas se dividem em duas. A distribuição, ele continua pagando para a distribuidora, só que com desconto, e a energia ele paga para a Matrix com desconto. Então, essas duas componentes, que antes ele pagava cheio para a distribuidora, ele paga metade, com desconto as duas, uma parte para a distribuidora, outra parte para a Matrix. O Mercado Livre, ele é justamente a possibilidade de você contratar energia direto do comercializador, direto do gerador. Por quê? Quando a gente fala de custos, né, a tarifa de energia que ela está embutida e a distribuição, que é o custo do transporte da energia, esses custos eles vêm numa única fatura, você só paga, você não tem como negociar, você não tem como reduzir esse custo. Então, uma parte ela é distribuição, e aí você tem um custo alto, e a outra parte é tarifa de energia, mas você também tem um custo alto. Você não negocia nada. Agora, a opção do Mercado Livre é justamente você poder negociar essa tarifa de energia, e aí a Matrix, ela oferece uma tarifa competitiva, onde eu reduzo a fatura do lado da distribuidora e também reduzo o lado da tarifa de energia, porque a energia ela vem de fonte incentivada, ela vem de fonte eólica, solar. Então, ele tem uma parte de desconto justamente na tarifa da distribuidora por ser de fonte renovável, e a parte da tarifa de energia porque a nossa energia ela é mais barata que a distribuidora. Dentro desse mercado, existe a CCE, e a CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela é uma câmara que ela é um órgão que ele ajuda a regular o mercado. E todos os registros dos clientes que estão no mercado cativo e vão para o livre são feitos na CCE, que é, enfim, né, o papel dela, né, que é viabilizar todo esse processo, verificar os contratos, né, enfim, manutenção do registro dessas unidades consumidoras, porque a Matrix, ela tem um guarda-chuva de clientes na CCE, e todos esses clientes aqui, como está ilustrado, eles estão embaixo do nosso guarda-chuva. A Matrix, a CCE, ela não vê exatamente todos os contratos dos clientes estão embaixo do Mercado Livre, ela vê a Matrix, e aí quando a gente inclui um cliente dentro do nosso guarda-chuva no registro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, esse cara ele está registrado, ele tem um contrato, ele migrou para o Mercado Livre, a gente faz um processo de denúncia, faz um processo de denúncia de contratos, né, de processo burocrático, sem nenhum custo adicional para o cliente, ele não paga nada para a gente, ele só paga a fatura de energia da Matrix, e esse processo é realizado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
O Mercado Livre, hoje, ele já atende, esse número está um pouquinho atualizado, não é 93% do consumo industrial, já está na casa de 97%. Hoje a indústria, ela já busca, né, energia no Mercado Livre, porque os grandes consumidores, os grandes clientes, eles entraram lá atrás. A gente tem aqui um processo, um histórico, né, de como é que foi o Mercado Livre. Olha, o Mercado Livre, ele era um ambiente de contratação livre, onde os grandes consumidores de energia, eles poderiam comprar energia direto da geradora, só que existiam barreiras de entrada. Falou, hoje só o cliente que tem 10 mil kW de demanda pode comprar, em 95. Aí em 98, não, agora os clientes com 3 mil de demanda contratada podem comprar energia. A Matrix, ela foi fundada em 2014 com o nome Comex, e aí a Matrix, né, enfim, a Matrix Energia, né, perdão, a Comex, ela foi fundada bem antes, o nome Matrix Energia veio em 2014, porque a operação Comex, que era a empresa que deu origem à Matrix, ela já existia, a mesa, etc, e depois, né, enfim, com o ajuste de sócios, foi fundada a Matrix Energia, que a gente já tem então 11 anos, mas na verdade ela já existe há bastante tempo. E aí, ao longo do tempo, a operação foi crescendo, né, as regras, as barreiras de entrada para que cada vez mais empresas pudessem fazer parte do mercado de energia, enfim, comprar energia dos geradores, né, das comercializadoras, energia incentivada, e aí cada vez mais empresas foram entrando. Esse processo ele foi acontecendo ao longo dos anos, até que a gente chegou na portaria, né, a portaria 465, lá em 2019, que ela determinou que os consumidores, né, a partir de janeiro de 2024, todos os consumidores que estivessem na média tensão poderiam migrar para o Mercado Livre de Energia. Esses consumidores, quando a gente fala, né, migrar para o Mercado Livre de Energia, são todos os consumidores da média tensão, aqueles consumidores que a gente fala, né, que justamente tem uma demanda contratada, uma potência, né, esse cara ele migra para a média tensão, ele tem ali um contrato de fornecimento de distribuição e um contrato de energia, ele já foge um pouco daquela pequena unidade consumidora que tem uma baixa tensão, consumidor residencial, pequeno comércio, não é exatamente esse perfil, é o perfil do cara que ele já tem ali uma operação, que já tem um consumo um pouquinho maior, justamente naquela média de faturas, de valores que a gente havia comentado. Geralmente de R$8.000 acima, né, que a gente começa a falar desses clientes no Livre, mas pode ser que às vezes ele tenha uma fatura de 7 mil e está na média tensão, né, mas quando a gente fala Mercado Livre, geralmente é uma fatura nesse valor, R$8.000 acima, porque a gente já está identificando que esse cara ele tem uma viabilidade para migrar da baixa para a média tensão, isso em relação à distribuidora, e aí logicamente, se na distribuidora ele pode migrar para a média tensão, ele também pode entrar no Mercado Livre. As diferenças do cativo e do livre. Bom, o cativo, ele é basicamente o contrato que o cliente realiza com a distribuidora de fornecimento de energia e o fornecimento do serviço de distribuição. Então tem o CCER, que é o contrato de compra de energia regulada, e o CUSD, que é o contrato do uso do sistema de distribuição. É como assim, você hoje paga a fatura de energia para a distribuidora, mas você paga o frete e a energia, como se a distribuidora ela fosse a estrada com os caminhões que levam o produto, e o produto está dentro do caminhão. Só que você não escolhe de quem você compra o produto. Você só recebe e paga ali o custo. O Mercado Livre é justamente a oportunidade de escolher de quem você vai receber esse produto e qual valor você vai pagar nesse produto. A estrada, né, e os caminhões, eu estou ilustrando, né, mas assim, a rede de distribuição, a rede que liga, né, e a obrigatoriedade, a responsabilidade de conectar a rede de transmissão ao consumidor final continua da distribuidora. Por isso que alguns clientes falam, mas então eu vou sair da Copel, usando outros exemplos, eu vou sair da Enel, eu vou sair, né, da CEMIG, eu vou sair, enfim, vou sair dessa distribuidora? Não. Você só vai deixar de pagar energia para eles, você continua sendo cliente deles no quesito distribuição de energia, você vai deixar de ser cliente no quesito da compra de energia. Ou seja, esse valor que você pagava para eles, você não poderia negociar, você tinha, enfim, né, outros problemas em relação a custo, né, às vezes quando entra bandeira amarela, vermelha 1, vermelha 2, eles aumentavam a sua tarifa de energia, você agora não vai ter esse problema mais.
Por quê? Você continua sendo cliente, no caso da distribuição, mas você não paga mais a tarifa de energia para eles. Então, agora com o mercado cativo, que você não tinha liberdade, tinha altos custos e era vulnerável a essas oscilações de preço, no Mercado Livre é diferente. Você tem a liberdade para escolher, né, de quem você vai comprar essa energia, tem uma economia até 35%, a sustentabilidade, porque 100% da energia do Mercado Livre, ela vem de fonte renovável, fonte eólica, fonte solar, mais segurança, justamente por questões de bandeira tarifária, e essa gestão especializada que a gente também oferece com o serviço da energia, com a maior facilidade, né, enfim, de conseguir prever seus custos, de conseguir entender quanto que eu vou pagar na minha fatura de energia, dependendo daquilo que eu consumo. Antes você sempre tinha, será que vai entrar bandeira amarela hoje? Vai entrar bandeira amarela amanhã? Vai entrar, enfim, bandeira vermelha 1, vermelha 2, e esse custo que eu tenho hoje vai mudar? Não, no Mercado Livre você não sofre mais com isso. Quem pode migrar para o Mercado Livre? Justamente os clientes que estão no grupo A. O grupo A é os clientes que são caracterizados como média e alta tensão. Um pouco da fatura de energia, né, a gente tem aí o grupo tarifário, que é justamente a classificação A4 verde, A3, A2, AS, né, que é subterrâneo, aqui está A5, mas é AS, que é o cliente subterrâneo, e ele tem ali a instalação dele, né, subterrânea, não é aquele poste aéreo, e dentro disso ele consegue migrar para o Mercado Livre também, a não ser que, assim, né, caso esteja discriminado na fatura dele essa classificação como grupo A4 verde ou A4 azul, o importante é o grupo A. E outras informações na fatura. Vão ter descritos os encargos, as tarifas de energia, distribuição, a bandeira tarifária, o histórico de consumo. Essas informações são detalhes que, assim, eu bato o olho, como eu trabalho com isso faz bastante tempo, tenho esse costume, talvez para vocês vai ser um pouquinho diferente. Aqui, até a própria disposição da fatura muda. Aqui essa fatura é da Enel. A fatura da Enel ela é de um formato. A fatura da CPFL é do outro. Da Copel é de outro. Da Celesc é de outro. Da RGE é de outro. Da CEMIG é de outro. Mas as informações são as mesmas. Só muda ali a disposição do lugar onde elas estão. Mas a gente foca sempre nesse grupo A4. No caso, como a BM trabalha tanto com a GD no grupo B e tanto com o grupo A, vocês podem mandar todas as faturas para elas. E aí a gente divide, né, internamente qual proposta vai para cada cliente. Como eu disse, o grupo A é o grupo que a gente migra para o Mercado Livre de Energia, e o B é a geração distribuída, onde a gente dá desconto em outro formato. Aqui a média tensão são atendidas pelos produtos Mercado Livre, o grupo B, baixa tensão, é atendida pela energia por assinatura, na geração distribuída. O que impacta muito para o cliente ter desconto no Mercado Livre? É o horário ponta e fora ponta. No Mercado Livre, existem diferenças, talvez alguns de vocês conheçam isso, né, mas quando você está em casa, a sua fatura de energia ela tem uma tarifa. Essa tarifa ela é exatamente a mesma tarifa durante todas as horas do dia. Você paga uma única tarifa por consumir energia de madrugada, à tarde e à noite. Já no Mercado Livre, existe a diferença da hora ponta e fora ponta. A hora ponta é a hora que, durante 3 horas do dia, especificamente 3 horas do dia, essas horas podem ser das 5 às 8, ou das 5h30 às 8h30, ou das 6 às 9, depende de cada região, depende de cada distribuidora. A tarifa, esse custo por consumir energia esse horário, ele é um pouco mais alto. Um pouco sendo bem, assim, positiva, porque às vezes é mais de 10 vezes o valor. Em algumas regiões do Brasil, mais norte e nordeste, até 20 vezes o valor. Ou seja, o cliente ele paga, falando em quilowatt-hora, né, que é a disposição que vem na fatura de energia, o cliente paga 20 centavos o quilowatt-hora na fora ponta. Na hora fora ponta. Na hora ponta, que são essas 3 horas do dia, ele paga R$2. Nossa, então é 10 vezes o valor? Exato, é muito mais caro. É muito, muito mais caro. E o desconto que o Mercado Livre dá é justamente nesse horário e na demanda contratada. Aqui não tem a questão da demanda, mas como alguns clientes consomem muita energia, quando a gente fala de escola, faculdade, consome energia à noite, quando a gente fala de shopping, que não deixa de consumir, né, que justamente à noite é onde o pessoal vai, né, da tarde ele está consumindo energia, mas todo mundo vai no shopping, depois que sai do trabalho, vai na loja, né, etc. Essas unidades consumidoras que elas não deixam de funcionar durante a noite, e aí um exemplo do BES também, né, funciona muito bem para esses clientes, e a energia é mais cara nesse horário, esse cliente migra para o Mercado Livre de Energia, porque ele vai ter muito desconto nesse horário, que é a hora ponta, né?
Um pouco das conexões elétricas. É importante entender que esses caras da média e alta tensão, eles têm uma unidade consumidora com a cabine, um registro dentro do terreno da unidade deles. Ou seja, aqui é a entrada de energia, um exemplo, né? Aqui é a entrada de energia desse cliente. Aqui está o poste, chega a energia para ele dentro da unidade dele e esse transformador é dele. Aqui é um outro exemplo, a unidade é dele. Aqui são cabos, né, de linha em média tensão. Esses cabos ligam uma cabine de entrada. Os 3 cabos que está aqui dentro da unidade consumidora, do terreno, né, dentro da unidade dele, e aí eles conectam a um transformador, né, esse aqui é um transformador, e aí dentro da unidade dele ele pode contratar uma demanda, que é, no caso, enfim, né, que é a classificação, né, se ele contrata demanda, que ele dizer que ele está no grupo A, e se ele está no grupo A, ele pode migrar para o mercado livre de energia. Algumas unidades de baixa tensão. A baixa tensão, ele já está, enfim, ele não tem um transformador, ele às vezes até tem um transformador, mas ele está em baixa. Por isso que é muito importante pegar a fatura do cliente, porque a gente identifica que, olha, esse transformador aqui, ele está conectando a unidade consumidora, ou seja, ele está no poste, na rua, e ele não tem, enfim, ele não tem uma cabine, ele não tem uma cabine de entrada, ele não tem essa infraestrutura que permite ele estar no grupo A, ou seja, ele deve estar no grupo B. Se ele deve estar no grupo B, então não é Mercado Livre, mas, gente, é complicado, o mercado de energia no Brasil é um pouco complicado, então é sempre importante conseguir a fatura de energia do cliente para falar, ó, essa aqui é a fatura, essas são as informações, e com essas informações a gente consegue fazer uma proposta. Um pouco sobre o preço de energia, né? Como funciona o preço de energia do Mercado Livre? O Mercado Livre de energia, ele, assim como o contrato, né, ele não é tão simples, o contrato de fornecimento de energia elétrica, ele não é tão simples, a gente precisa de uma documentação, de algumas coisas específicas, o preço ele também varia. Por quê? A relação mais próxima que a gente tem é a do dólar. O mercado de energia, o preço de energia, ele é determinado meio que diariamente, para cada um dos anos, de todo o fornecimento do contrato do cliente. Então, hoje, eu tenho um preço todos os dias de manhã, a mesa de comercialização, ela envia esse valor, e esse valor é o determinado para o ano de 2025, ano 2026, ano 2027. Esse valor não, né? É um valor para cada ano. Só que esse preço para 2025, esse preço para 2026, preço para 2027 até 2035, ele muda e oscila dependendo da época do ano. Porque dependendo da época do ano, a gente tem as condições climáticas, como a chuva, por exemplo. A chuva é basicamente o que impacta, assim, né? Hoje, a matriz geradora de energia no Brasil, 60% ela vem de hidrelétricas, é uma geração hidráulica, né? A gente sabe disso muito porque quando passa no Fantástico, passa no jornal, o nível de água do reservatório tal, o nível de água das usinas hidrelétricas está caindo, não choveu. Então, quando o nível está baixo, o que acontece? Entra a bandeira amarela. Aí o nível cai mais, bandeira vermelha 1, depois bandeira vermelha 2, e isso aumenta o custo da nossa fatura de casa. A fatura da nossa residência, né? A fatura ali que a gente paga 100, 200, 300, 400 reais. Em casa, ela começa a ficar mais cara quando não chove e o nível de água do reservatório está baixo, porque a tarifa, né, a tarifa bandeira amarela, vermelha 1, vermelha 2, é o que o governo usa para desestimular o consumo, ou seja, vou deixar a energia mais cara, o nível de água do reservatório está baixo, vou deixar a energia mais cara para que as pessoas não consumam energia, elas consumam menos energia. E aí a gente ainda tem uma segurança, uma reserva de segurança no reservatório, porque se o preço ficar o mesmo, o pessoal vai continuar consumindo muita energia e aí o nível de água do reservatório cai, vai lá embaixo e o Brasil entra numa crise de escassez hídrica. Então, a lógica inversa também é verdadeira. Quando chove muito e o nível de água do reservatório está cheio, o preço da energia ele cai, porque tem muita oferta, tem muita água, a usina hidrelétrica ela consegue gerar muita energia e o preço ele fica mais barato. Essa lógica ela acompanha as propostas de mercado livre. Não é exatamente bandeira, mas é próximo, é uma lógica que ela é fácil de usar. Por quê? Se o preço da energia, se tem muita água no reservatório, o preço da energia está baixo. Se tem pouca água no reservatório, o preço da energia está alto, e essas condições climáticas de época do ano, etc., impactam sim. E aí, por exemplo, um cliente, eu faço uma proposta de energia hoje, está na época de chuva, fiz uma proposta, o preço da energia está R$200. Um exemplo, né? R$200.
Passou 2, 3, 4, 5 meses, a gente passou por uma fase, né, um momento ali de escassez, de falta de chuva, o preço da energia subiu, justamente porque falta água, falta água nos reservatórios de água das hidrelétricas, e o preço da energia subiu, aí aquele cliente vai e volta a entrar em contato com vocês, olha, aquela proposta que você me mandou há 3, 4 meses atrás, com o preço da energia 200, eu vou querer assinar. Aí você fala assim, olha, não, mas calma, então tem que fazer uma nova proposta, porque o preço mudou. Aí, mas como assim o preço mudou? Você me fez essa proposta que faz alguns meses, então o preço muda todo dia. Todos os dias o preço muda. Assim como o dólar, alguns de vocês podem ter essa relação, no fim do ano passado, o dólar estava 5,70. Aí, na virada do ano, já no início desse ano de 2025, o dólar foi para 6,40. Ah, mas aí depois caiu para 6,10, depois caiu para 5,80. Dependendo do dia que você comprou o dólar, você ia pagar um preço. E a mesma coisa no mercado de energia. Claro que a gente consegue segurar assim, né, uma condição comercial ofertada, até porque a decisão das empresas, a decisão de assinatura de um contrato, às vezes não é tão rápida. Mas isso é uma coisa que a gente já fala, olha, tudo bem, estou fazendo uma proposta. Se você não decidir esse preço e esse preço mudar, eu não consigo segurar a mesma condição financeira. Logicamente, se eu fiz uma proposta de R$200 e você vai ter 30% de economia, se esse preço for para 250, você vai ter 20%. Então, você perdeu 10% de economia porque você não assinou agora. Isso é uma questão até interessante para a gente, você falar, olha, eu estou fazendo uma proposta, o preço pode mudar, se você não tomar essa decisão, claro, né, que assim, com todo respeito, né, às vezes a empresa, né, não é aquela pessoa que toma decisão sozinha, tem que acionar os sócios, falar e etc, mas assim, olha, tudo pode mudar. Pode cair, pode descer, dependendo da época do ano. Então, se ele já está ciente disso logo ali no início, né, logo ali no início da negociação, é mais simples de conduzir. Porque, ouvir do Mercado Livre, economia, etc, mas, enfim, pode ser que eu não tome a decisão agora. Fala, tudo bem, essa condição, ela tem um prazo de validade. Quando a gente emite o contrato para o cliente assinar, geralmente eu consigo manter de 2 até, no máximo, 3 dias úteis a validade da proposta. Perdão. E assim, é uma questão que o cliente ele tem que estar sabendo. Se eu envio uma proposta hoje, na próxima semana eu tenho que enviar de novo, porque eu não consigo garantir que o preço vai andar igual. Pode ser que por 2, 3 semanas o preço fique andando de lado e a gente consiga manter a mesma condição. Pode ser, mas não tem como eu garantir isso. Então, o custo, né, e o preço de combustíveis, ele também pode afetar, né, essa dinâmica de preços, né, e de economia no mercado de energia, a oferta e a demanda também. Se as empresas estão consumindo muita energia e tem pouca oferta, geralmente o preço tende a subir, assim como tudo na vida, né, até naquela época tinha o morango, aí o morango ele tem um preço, aí todo mundo queria comprar o morango, etc, o preço começa a subir, porque é a lei da oferta e da demanda. E políticas públicas como o governo criou um imposto novo, ou políticas públicas em relação à regulação, às tarifas, etc. Isso tudo impacta ali na projeção de economia e talvez no preço da energia também. Algumas notícias, né? Tem o Ministério de Minas e Energia, a CNN, enfim, tudo isso impacta no preço da energia, na condição comercial que a gente consegue oferecer para o cliente, e isso, claro, né, é importante levantar essa questão com a pessoa que vocês estiverem negociando, justamente para deixar eles alerta. Olha, vamos supor, a gente fez uma proposta hoje, daqui dá uns 10 dias, fala, olha aí, vai querer fechar? Não quero. Você atualiza a proposta para ele, o preço subiu 5, 6 reais. Ele, mas subiu? Não, subiu 5 reais. Daqui 10 dias, 20 dias, pode ser que o preço tenha subido mais. Fala, cara, se você não vai assinar, cada dia que passa você está perdendo dinheiro. Você vai assinar um preço pior. Então, se você não assinar, você que está perdendo. E aí você aperta ele, fala, olha, vamos tomar essa decisão mais rápido, vamos sentar e dar a devida importância a isso, porque é um dinheiro na mesa que você está deixando de ganhar e que quanto mais você vai atrasando isso, né, porque uma coisa muito legal que a gente costuma fazer, por exemplo, o cliente ele tem que vender o produto dele e dentro desse produto ele tem um custo e parte desse custo, parte desse valor que ele vende de produto é o lucro. Então, ele tem um custo de R$7 para produzir e ele vende a 10, R$3 por produto é o lucro. Se ele migra para o Mercado Livre de Energia e ele economiza, por exemplo, R$10 mil, R$10 mil, o lucro desse não é um lucro, né, mas assim, o custo que ele deixa de ter nessa operação
enfim, esse custo fixo que ele deixa de ter com a fatura de energia e essa economia que ele tem, representa em quantos por cento, quantos produtos que ele precisaria vender só para ter essa economia? Ah, tantos mil produtos. Então, exatamente, é como se hoje você estivesse vendendo tantos mil produtos a mais por mês, só migrando para o Mercado Livre. Isso não vai ter custo nenhum, sem investimento. Ah, maravilha, né? Parece até mentira, mas não. É justamente essa oportunidade que os clientes têm de migrar para o Mercado Livre, contratar energia incentivada e ter uma redução de custo. E a redução de custo, ela é basicamente ali, né, um ganho, né, uma ação positiva, né, dentro desse fluxo de caixa do cliente, onde às vezes o cara está lutando para tentar vender mais, e ele só tem que dar um pouco de atenção para essa proposta, né, de migração, que ele vai ter ali um ganho. O preço da energia elétrica, assim, essas componentes elas estão simplificadas, não parece, mas está muito simplificado. No mercado cativo a gente fala basicamente em tarifa de energia, tarifa de distribuição e impostos, e aí dentro de cada tarifa tem uma separação interna. No Mercado Livre a gente tem as mesmas tarifas, só que com desconto, mas um pouquinho diferente. Uma parte a fatura era só, de um lado a fatura era só da distribuidora, e do outro a fatura é da distribuidora mais a da Matrix. Claro que reduzida justamente por conta, né, enfim, da energia incentivada, etc. Exceções. A gente tem algumas exceções de clientes que talvez não consigam migrar para o Mercado Livre porque ele já tem um cenário de incentivo de economia. Não é um impeditivo, mas é um cliente que você fala, putz, esse aqui talvez, assim, né, não sei. A gente tem que analisar com um pouco mais de detalhe, porque o cliente que tem um benefício de irrigante, a Fernanda, que faz parte da BM, que ela pode até, ela está presente, a gente vem numa negociação com um cliente que ele tem um benefício de irrigação. O que é o benefício de irrigação? É um incentivo que o governo federal dá às empresas que trabalham com aquicultura, né, criação de peixes, de, enfim, frutos do mar, etc., e com irrigação no agronegócio, com aquelas, enfim, empresas que, enfim, constroem uma represa e usam essa água da represa bombeada de um riacho, de um rio para essa represa, para irrigar a plantação. Esses dois clientes, né, essas duas classificações de clientes, eles às vezes têm um benefício de energia, de incentivo na própria energia. E esse benefício, ele compete muito com o mercado de energia, com o mercado livre de energia. Esse benefício do irrigante, né, e da aquicultura, pode ser que o cliente, tem uma fatura de R$100 mil, ele não está no mercado livre de energia, só que para ele não compensa migrar. Claro que a gente tem que analisar, eu tenho que ler, pegar a fatura dele, entender o que está acontecendo ali, se faz sentido para ele ou não, e aí entender e dar uma resposta. Mas é um cliente que às vezes fala, se o cara tem irrigação, talvez não valha tanto a pena, o cara está muito difícil. Se for o cara próximo, né, de um relacionamento, fala, passa a fatura de energia que eu vou dar uma analisada e faço uma proposta para você. Aí ele passa a fatura, a gente olha, em 2, 3 dias já consigo te dar um retorno. Mas, se é um cara que está muito difícil, o cara não consegue falar, cara, às vezes não é tão interessante você gastar tanta energia num cara que pode não dar retorno, do que você gastar energia num outro que você fala, não, esse aqui eu tenho certeza que ele vai dar retorno para a gente, entendeu? Então, olhar o perfil do cliente, entender, será que ele consome energia na baixa ou na média tensão? Isso eu digo para o Mercado Livre, né? No Mercado Livre, eu atuo com o Mercado Livre, vou olhar esse cara aqui, baixa tensão, baixa tensão a gente faz uma proposta rapidinho. E Mercado Livre de energia? Mercado Livre de energia, esse cara aqui, ele tem irrigação, mas tá difícil de acessar ele, tá complicado e tal. Vamos olhar um outro cliente, vamos gastar energia numa coisa, num caminho onde a gente vai ter um retorno mais rápido. É isso também que a gente sempre tenta passar. Cara, gasta energia no cara que você tem retorno, que você tem abertura. Não desista também, né? Mas assim, é mais fácil ir conduzindo com um cliente que é mais aberto, porque a negociação anda mais rápido. E a geração distribuída, que é o cliente que ele tem uma usina fotovoltaica. O cara que tem ali, talvez, investiu milhões de reais numa usina de geração própria, se ele já gera a maior parte da energia dele, talvez não faça tanto sentido para ele migrar para o Mercado Livre. Da mesma forma, você me enviando a sua fatura, né, para o pessoal da BM, a gente consegue sim analisar, te dar um retorno e falar, olha, esse cara faz sentido migrar, estou fazendo uma proposta, é assim, assado, mas se ele é um cara difícil, complicado, e aí tem um outro ali que ele é mais simples, mais fácil, enfim, vocês entenderam a ideia, né? O cara que tem GD, geração distribuída, usina solar no próprio telhado,
ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade ou pode não ter economia migrando para o Mercado Livre, então foca sua energia em um outro cliente. Algumas exceções. O B-optante é uma classificação de alguns clientes que ele tinha estrutura na média tensão, ele recebia energia em média tensão, mas ele optou por avisar o distribuidor o seguinte, cara, eu quero ser tarifado na baixa tensão. Então ele tem ali uma entrada de energia em média, ele tem um transformador, ele tem um relógio medidor, tudo da média tensão, assim, né, dentro da norma da média tensão. Mas ele avisa a distribuidora, por algum motivo, que ele quer ser tarifado na baixa tensão. E aí eles transformam um B-optante. Esse cliente, ele consegue migrar para o Mercado Livre a partir do momento que ele avisa a distribuidora que ele quer voltar a ser tarifado no grupo A. Ele quer voltar do grupo B para o grupo A, porque ele já tem infraestrutura ali. Esse cliente ele existe essa possibilidade, né? Enfim, e aí existem outros cenários, que às vezes o cliente ele tem uma classificação diferente, mas a gente consegue analisar a adequação dessa unidade consumidora, falar, ó, esse cara aqui, ele tem uma estrutura boa, mas ele precisa trocar alguma coisa, isso, aquilo, outro, vai ficar 20, 30 mil reais. Bem, a gente tem um orçamento, tem essas informações, posso olhar, analisar isso, esse valor aqui, 150, está muito fora do que é a realidade hoje, viu, pessoal? Até 150, assim, depende muito do caso, mas assim, quase impossível isso hoje, o material está um pouquinho desatualizado, mas quando a gente fala em 20, 30 mil reais para adequar a unidade consumidora do cliente, é uma realidade muito mais factível, onde eu consigo adequar essa unidade consumidora, ou o próprio cliente vai assumir esse custo para ter uma economia nos próximos meses. Porque, por exemplo, se ele tem uma economia de 5 mil reais por mês num contrato de 5 anos, entende que ele pagar 30 para adequar a unidade consumidora, em 6 meses ele já pagou esse investimento. Então, assim, se em 6 meses ele paga um investimento, ele faz um contrato de 5 anos que ele vai economizar 5 mil reais, 30 mil reais não é nada ali dentro dessa realidade, entende? Então é importante ter isso também. Se ele tem estrutura para migrar do grupo B para o grupo A, eu consigo sim fazer uma proposta, né, para que ele tenha uma economia, mesmo tendo esse investimento, que o Mercado Livre ele não exige investimento, mas dependendo do cenário, faça sentido realizar esse tipo de operação. O processo de migração para todos os clientes, e aí é uma questão que é até um pouco diferente na DGD, na DGD você assina um termo de adesão e etc, e no Mercado Livre você já tem um contrato. Você tem um contrato com uma multa rescisória, você tem que assumir responsabilidades, né, e etc. Tem economia, tem negócio ali, mas existe uma responsabilidade. E aí o que acontece? Esse processo junto à CCE, que é aquilo que a gente estava falando, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica lá atrás, ele é realizado pela Matrix. Só que é um processo burocrático que a gente precisa ter contato com o cliente. A Matrix faz isso, a gente manda até uma procuração para facilitar alguns processos com a distribuidora pelo cliente, mas eu não respondo pelo cliente. O cliente que tem que assinar, eu não assino por ele. Mas eu solicito documentos, eu realizo alguns processos, e aí fica muito mais simples. Então, a gente envia a carta denúncia do contrato de compra de energia elétrica que ele tem com a distribuidora, falando o seguinte, olha, você que o cliente, por exemplo, distribuidora é a Enel, distribuidora é a Copel. Ó, Copel, você, não, eu vou denunciar esse contrato aqui, o contrato de compra de energia no cativo, no mercado cativo, ele não, enfim, não vai seguir, ele não vai se manter mais, agora a gente tem esse contrato aqui de energia. Tudo bem, denunciamos o contrato. Essa denúncia e esse processo de confirmação da distribuidora, o cadastro na Câmara de Comercialização, adequação, às vezes o cliente ele tem um medidor assim, muito velho, um medidor analógico, que o cara ele tem que ir lá medir todo mês, ele vai lá anotar o consumo do cliente, né, ele tem que trocar por um relógio digital. Esse relógio ele fica R$1.000, R$2.000, é baratinho, dependendo da distribuidora, é barato, né? Mas assim, é preciso adequar, e aí todo esse processo, ele dura no mínimo 6 meses. No mínimo, é regra, é lei. 6 meses mínimos. Então, a partir do momento que o cliente assina, a gente conta 6 meses cheios para a migração desse cliente, e aí no próximo mês ele entra no Mercado Livre, consome energia, e na fatura, no mês subsequente ao fornecimento, ele recebe a fatura igual em casa. Em janeiro, você recebe a fatura de dezembro do ano passado. Em fevereiro, você recebe a fatura de janeiro, que foi o mês passado, né, e assim por diante. Então, checkpoints estratégicos.
período de migração é 180 dias, é um prazo estabelecido, não tem o que fazer, é um processo um pouquinho mais demorado, mas como vocês viram, existe sim um passo a passo a ser feito para que o cliente ele possa migrar para o Mercado Livre. A responsabilidade, né? Se ele adequa a unidade consumidora, se ele tem uma instalação antiga, os cabos estão descascados, etc., ele tem que adequar ali, mas é difícil, às vezes clientes industriais, cliente que tem ali um consumo relativamente alto, ele não tem muita dificuldade, não. Quando a gente fala de residência, às vezes o cara faz umas maluquices lá, mas a unidade consumidora, que ela está em média tensão, em 99% dos casos, ele já tem ali uma realidade que é adequada, né, à norma do Mercado Livre de Energia. E a comunicação durante a migração. Então, a gente precisa manter esse contato com o cliente para fazer esses processos até que o cliente entre no Mercado Livre de Energia e possa usufruir do desconto, né, dessa oportunidade. O relacionamento com o cliente final, enfim, a gente tem, né, no nosso site, com o cliente pode ter contato, a gente manda e-mail, né, na maioria das vezes é sempre e-mail, mas a gente tem um telefone deles também. Sempre que a gente faz uma proposta, a gente pede documentação, que é contrato social, documento do representante legal, nome, e-mail e telefone, para a gente fazer esse processo, né, de entrar em contato com o cliente e pedir documentação. E aqui um FAQ do Mercado Livre, né, o Mercado Livre de Energia, enfim, aqui vocês têm, né, vou disponibilizar esse material, tem a gravação, né, vocês podem ler, mas é tudo isso que a gente falou, enfim, em relação a todos esses processos, a realidade do Mercado Livre. Você recebe 2 faturas, né, o cliente ele tem uma fatura só no mercado cativo, quando ele migra, ele recebe as 2 faturas com desconto, né, enfim. Como fica a relação da minha com a distribuidora local? A relação ela se mantém, justamente porque antes o cliente ele paga uma fatura com tarifa de energia e tarifa de distribuição num único papel, e aí quando ele migra para o Mercado Livre, ele paga em 2 papéis, uma fatura para a matriz e outra fatura para a distribuidora. E um ponto muito importante é o quê? A energia do cliente continua sendo entregue pela distribuidora, porque a distribuidora é uma permissionária, ela é como se fosse uma estatal. Só ela pode entregar energia, e a qualidade da energia é a responsabilidade dela também. Então você fala, mas a minha qualidade vai mudar no Mercado Livre? Não. Se cair a energia, se oscila a energia, isso é um problema da distribuição da energia. Porque a energia eu injetei na rede. Como ela vai chegar para você, que é o papel da distribuidora, que justamente a gente fala distribuidora porque ela é distribuidora de energia, né? Então a forma que essa energia chega, a qualidade, né, etc., é tudo responsabilidade dela. É necessário algum investimento, muito difícil. Hoje a migração ela está bem mais simplificada, é só trocar o relógio. Se for um relógio analógico para um relógio digital, esse cliente já tem, enfim, a possibilidade de migrar para o Mercado Livre. E é isso, pessoal. A gente tem aqui, enfim, né, o fim da apresentação. Eu vou disponibilizar